A verdadeira face de Deus. Não abra este vídeo. Você pode não gostar. Olá pessoal, eu sou Khaled Rashid e este é o canal, a página Essências de Mim, um olhar transpessoal sobre a vida. Gratidão a você que está aí do outro lado, me acompanhando, assistindo os nossos conteúdos. Seja bem-vindo você que está chegando agora. Gratidão a você que já faz parte da família. E você que está chegando, se inscreva no canal, deixa aquele joinha para mim saber se o conteúdo está sendo de fato útil, se você está gostando, tá bom? Quando você se inscreve no canal, deixa aquele joinha, interage com a gente, eu percebo se o conteúdo está sendo útil ou não, tá bom, pessoal? Pessoal, eu peço a vocês que leiam os comentários, pois tem alguns comentários com algumas respostas bastante interessantes que pode agregar em vossa jornada, tá? Pode agregar alguns valores. Peço também, pessoal, que se interajam uns com os outros aqui nos comentários. Somos irmãos de almas, falamos a mesma língua. Eu peço a vocês que se interajam uns com os outros aqui nos comentários. De repente, vocês conhecerão pessoas da mesma cidade, da mesma região, poderão estar marcando um encontro, fazendo uma confraternização, se conhecendo e assim podendo estar aprendendo mais uns com os outros. Porque aprendemos mais quando estamos a ensinar, né? Então a gente está exercitando o nosso conhecimento. Então é bacana compartilhar um com o outro essas informações. Então sinta-se à vontade. Peço-lhes que se interajam uns com os outros aí nos comentários aqui embaixo. Fica à vontade, tá bom, gente? Então é isso. Pessoal, então o tema de hoje é este: a verdadeira face de Deus. Eu peço-vos que não continuem se não tiverem preparado, porque poderão não gostar do que eu aqui vou revelar, tá bom, pessoal? Lembrando que eu não tenho a verdade absoluta, tá bom, pessoal? O que compartilho aqui são observações desse olhar transpessoal sobre a vida, de acordo com os meus estudos, pesquisas, observações, vivências, práticas, experiências, tá? Eu estudo esses assuntos há mais de 30 anos, mas eu não tenho a verdade absoluta. Como você, eu sou um eterno aprendiz, tá? Tenho que dizer também que não estou aqui para convencer ninguém a nada, não estou aqui para mudar a opinião de ninguém. Todo mundo é livre para pensar livre, inclusive eu falo tanto, pense livre, use o seu melhor discernimento, tá? Então não acredite em nada do que eu estou falando, mas se ressoar com você, vai estudar, vai pesquisar, vai buscar constatar por si mesmo o que eu aqui vou revelar, tá? Então, se você ainda está preso nos dogmas religiosos, nas crenças limitantes, tá? Não continua o vídeo, pule esse vídeo, tá? Porque até mesmo você que pensa estar desperto pode se assustar, pode se entrar em choque, como que eu vou dizer aqui, pode não passar por essa prova de fogo, tá? Se você passar por essa prova de fogo, você realmente está apto a de fato avançar. Se não, você tem que respeitar o seu processo e ir devagar, com calma, tá bom? Eu respeito a condição de cada um, tá, pessoal? E se você está feliz em seus dogmas, se você está feliz seguindo as suas egrégoras, se você está feliz na religião, nisso ou naquilo, sintam-se à vontade. Não estou aqui para convencer ninguém a nada, tá bom, pessoal? Então, é isso. Digo mais, se você pensa que existe um Deus que quer o vosso sacrifício, que existe um Deus que quer o vosso dinheiro, que existe um Deus que quer a vossa adoração, que quer a vossa obediência, que quer que você o tema, esse vídeo de fato não é para você,
porque aqui nós vamos tirar essa máscara desse Deus e mostrar a verdadeira face dele, tá, pessoal? Agora, se você realmente está decidido, está disposto a continuar, sente-se em vossa poltrona, aperte os cintos, porque vamos passar hoje por uma prova de fogo, tá? Porque o vídeo hoje é um assunto, inclusive, difícil de falar. É um assunto bastante complexo de se entender, tá? Mark Twain diz o seguinte, tem uma frase dele que diz o seguinte: é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas, tá? Outro detalhe, imagine você caminhando por uma floresta, de repente você se depara com uma onça presa num laço. E aí você olha, é um ser que tem muito amor e compaixão no coração, e sinta-se compaixão por aquele animal que já está sonso, ele já está cansado de se debater. E você olha para ele, ele olha para você, né? Você olha para aquela onça presa no laço, ela olha para você com aquele olhar piedoso, assustada, com medo, mas com um olhar piedoso de que, como se estivesse lhe pedindo para salvá-la. E você, com o coração cheio de amor e compaixão, sente vontade de salvá-la. Mas como você vai fazer isso? É uma onça, é um animal selvagem. Se você chegar, ela pode se assustar e querer te agredir. Então você tem dois problemas, porque você tem a onça que pode te agredir na hora que você estiver tentando libertar ela, e tem o problema dos caçadores que pode chegar e topar você soltando essa onça. Está uma situação bastante difícil, tá? E por que eu estou dizendo isso? É mais ou menos a minha situação aqui nesse canal, inclusive em vídeos como esse. Mas é preciso que eu tome a minha decisão e que eu faça aquilo que eu me propus a fazer, que eu decidi a fazer, tá? Que é libertar essa onça, por assim dizer. Tá bom, pessoal? Isso é só uma metáfora, isso é só uma parábola, tá? Para a gente adentrar nesse conteúdo, tá? Então, dito tudo isso, pessoal, vamos ao vídeo. Vou resumi-lo, tá? É um vídeo que vai ficar bastante grande, não tem como eu resumir mais do que isso. Também não vou dividi-lo em partes, porque já é um assunto complexo. Se eu dividir em partes, as pessoas vão pegar partes aleatórias deste vídeo e vão ter ainda mais dificuldade de compreendê-lo, tá, pessoal? Então, eu vou resumir o assunto, vou falar de forma clara, simples e objetiva, tá? Então vamos lá. Quem é Deus? Vamos começar assim. Quem é Deus? Para sabermos quem é Deus, precisamos saber o princípio dessa história, como começou isso. E começou da seguinte forma: existe algo que está para além da compreensão humana, aquilo que chamamos de fonte absoluta, suprema e primordial. E o que acontece? Dessa fonte, uma partícula desta fonte, uma centelha, uma faísca, uma fagulha, por assim dizer, decide experimentar, decide ter outras experiências. E então desprende da fonte, solta-se uma faísca, escapa essa fagulha da fonte absoluta, tá? E essa faísca, essa fagulha, essa centelha divina, essa partícula, por assim dizer, desce. Quando ela desprende da fonte absoluta, suprema e primordial, ela cai, ela desce. Quando ela desce, ela chega num certo ponto e começa a observar, e o tempo se passa e ela decide ter um filho. E então ela consegue dar à luz a um filho.
né? E esse filho nasce e, como sua mãe, decide também se afastar mais um pouco da fonte absoluta, suprema e primordial. Mas lembre-se, todos estes contêm a centelha divina, pois é parte do absoluto, da fonte primordial e absoluta. Então, se você pegar a gota do mar, uma gota do mar é o oceano todo em uma gota. Você compreende isso? Uma gota do mar é como se fosse o oceano em uma gota. Então, é a mesma coisa. Só que o oceano, obviamente, é o oceano, né? Aqui é uma gota, mas contém os mesmos princípios. Tá bom, pessoal? Então, esse filho desta centelha, que a gente já vai dar nome, dessa faísca, vamos assim dizer, resolve descer também. E agora vamos se dar nome a estes. Foi dado nome a essa primeira faísca, a essa primeira centelha, a essa primeira fagulha que desceu, foi dado o nome de Sofia, tá? O nome de Sofia. Sofia decide ter um filho, e esse filho agora chama-se Ialdabaoth. Foi dado o nome a este filho de Ialdabaoth. E mais tarde ele fica conhecido como Demiurgo e outros nomes. Mas vamos atentar a estes dois nomes. Ialdabaoth, o Demiurgo, tá? Filho de Sofia. Demiurgo então resolve se afastar mais um pouco e cria-se um universo. Um não, dois universos. Resolve-se então descer para um desses universos. Agora, Ialdabaoth precisa-se de uma armadura, precisa-se de um veículo para poder sobreviver neste universo. Ele precisa dessa armadura. Você pode chamar isso de corpo, né? Ialdabaoth, o Demiurgo, cria-se um corpo. Então, pessoal, Ialdabaoth cria-se um corpo biológico para poder viver nesse universo, inclusive o universo paralelo. Este universo está paralelo ao nosso, tá? Então ele criou o nosso e criou este outro para ele poder sobreviver. Então, desse universo paralelo qual Ialdabaoth, o Demiurgo, vive, criou-se esse universo aqui e todas as coisas que aqui existem, tá? Ialdabaoth criou-se uma hierarquia para poder administrar, controlar este mundo de cá, este universo de cá. Então, Ialdabaoth, o Demiurgo, cria-se agora uma hierarquia para poder controlar, para poder operar, para poder administrar esse nosso universo. Mas eles continuam lá, embora de vez em quando vinham por aqui sondar, ver como é que estavam as coisas, tá? Então, Ialdabaoth, depois de criar todas essas coisas, este universo nosso, ele percebe que o ser humano tem um grande potencial e foca no ser humano. E Ialdabaoth é um ser ciumento, um ser possessível, por assim dizer. Então, Ialdabaoth diz: eu criei tudo isso, isso tudo é meu. Então, quem somos nós para Ialdabaoth, Demiurgo? Somos os operários, nós o alimentamos, né? Nós trabalhamos para alimentar Ialdabaoth, o Demiurgo. Então, Ialdabaoth alimenta-se de quê? Ialdabaoth se alimenta de energia. Eu vou lhes mostrar, lhes dar um exemplo. Você gosta da energia do amor? Você gosta de ser bem tratado? Você se sente bem, confortável? Você gosta quando as pessoas lhe tratam com amor, com respeito, com carinho, com afeto, com atenção? É bom, não é? Ialdabaoth também gosta desse tipo de energia, o quais o alimenta. Só que Ialdabaoth, o Demiurgo, é oposto.
ele gosta de alimentar da energia de tristeza, de ódio, né, de todas as energias densas, né? Tudo que vibra numa frequência densa, Yaldabaoth gosta. Então, essa hierarquia que Yaldabaoth criou, os arcontes, era e é encarregado de fazer com que nós vibramos nessas frequências densas, tá? Então, essa hierarquia que Yaldabaoth criou, os arcontes, por exemplo, são responsáveis por fazer o ser humano vibrar nessa frequência densa. Então, Yaldabaoth, muito ciumento e muito possessiva, começou a escravizar a humanidade. Então, Yaldabaoth, além da sua hierarquia que está do outro lado com ele, fez pacto com alguns homens, com alguns seres humanos aqui na Terra e criou um centro aqui onde pudesse controlar, administrar as coisas por aqui com mais precisão e com mais facilidade, tá? Então, ele tem um centro aqui na Terra e tem alguns clãs espalhados pela Terra. Tem também vários integrantes espalhados pelo planeta, tá? Então, esse centro que ele criou aqui trabalhou pesado a mando dele para que as coisas andassem nos trilhos como Yaldabaoth queria. Então foi dado treinamento para muitos humanos. Muitos humanos foi treinado para trabalhar para Yaldabaoth para que pudesse convencer ou obrigar o resto da humanidade a servi-lo, servir a Yaldabaoth, o Demiurgo, tá? E estes seres humanos, o qual Yaldabaoth fez pacto, foi adestrado, tá? Foi adestrado. E quem fez esse trabalho de adestramento foi os arcontes, que fazem em todo o mundo, inclusive tentando adestrar todo mundo para que continue ignorante a servir Yaldabaoth, o Demiurgo. Só que muitas pessoas aceitaram estes pactos e estão a aceitar até hoje algumas pessoas. E o mundo está como está. Então, Yaldabaoth, através desses pactos feitos com homens, como por exemplo Enoque, né? Enoque foi um deles. Enoque tinha um pacto tão grande que viajou com eles para este outro universo, passou uma temporada por lá, depois voltou e depois foi de vez, foi levado de corpo e alma. Se você ler, você vai encontrar essa passagem por aí, tá bom, pessoal? E fez pacto com outras pessoas, como Abraão e tantos outros por aí, né? Não vou ficar citando o nome de todo mundo aqui, é só vocês pesquisarem, abrir a mente de vocês que vocês constatarão. Então, através desses pactos que ele fez com estes seres humanos, criou-se as religiões. Criou-se as religiões. As religiões, o propósito da religião, o nome é maravilhoso. Religião significa religar-se, mas isso não é o que aconteceu. Na verdade, as religiões foi nos desconectando, nos afastando cada vez mais. Voltando um pouco atrás, voltando um pouco antes de criar estas religiões, Sofia, a mãe de Yaldabaoth, a mãe de Demiurgo, vê aquilo que estava a acontecer e sente vergonha. Sofia vê as coisas que estavam a acontecer e se sente envergonhada, se entristece, se aborrece com aquilo que estava vendo e se sente culpada. Então Sofia resolve se arrepender. Sofia decide se arrepender daquilo que estava acontecendo e que não estava lhe agradando. E ela sentiu que era culpada disso, que tinha culpa nisso tudo que estava acontecendo, já que Yaldabaoth, o Demiurgo, era filho dela, é filho dela. Então ela resolve tentar reparar isso de alguma forma. Arrependida, ela
tenta pedir a ajuda à fonte absoluta, ela pensa e decide fazer algo o qual Yaldabaoth não tinha feito. Yaldabaoth criou os arcontes para lhe servir e criou a humanidade, criou este universo e criou outro universo, mas nada disso tinha aquela fagulha divina, aquela centelha divina, aquela faísca divina, aquela parte primordial da fonte absoluta. Então, aquela parte que estava em Sofia, o qual é Sofia, e que está em Yaldabaoth, o qual é Yaldabaoth, que essa parte absoluta da fonte absoluta e primordial, como eu dei o exemplo da gota do oceano, que não é apenas uma gota, é o oceano em uma gota, assim é Sofia e assim é Yaldabaoth. Então neles tem a centelha divina, tem essa faísca, essa fagulha que desprendeu da fonte absoluta. Então Sofia, arrependida com tudo isso, resolveu fazer com que Yaldabaoth passasse essa centelha divina, essa faísca, essa fagulha, essa parte da fonte absoluta e primordial a nós humanos. E Yaldabaoth, o demiurgo, não quis, não aceitou, mas Sofia, com bons modos, aquele jeitinho de mãe, aproveitou quando Yaldabaoth estava um pouco despercebido e fez com que Yaldabaoth soprasse essa centelha divina no ser humano, em nós humanos. Então Yaldabaoth, desatento, despercebido, soprou sem perceber essa centelha divina, essa faísca, essa fagulha da fonte absoluta, suprema e primordial. Agora, o que aconteceu? Somos partes da fonte absoluta, suprema e primordial. Agora somos um com a fonte absoluta. Somos como Yaldabaoth e como Sofia, assim como a fonte absoluta e primordial, porque temos os mesmos princípios, tá? Então, foi dada a nós essa centelha divina, essa faísca, essa fagulha que nós humanos chamamos de espírito, chamamos de... Aí na religião chama-se Espírito Santo, aquela coisa toda, né? Então, agora nós humanos temos essa centelha divina. E o que acontece com a hierarquia de Yaldabaoth? Ficou todo mundo revoltado e se revoltou contra os humanos, dizendo a Yaldabaoth: o que aconteceu? Esses seres inferiores a nós agora é melhor do que nós. É mais importante do que nós, mais poderosos do que nós, e nós, como isso pôde acontecer, né? E Yaldabaoth não soube explicar, não tinha muito o que explicar, e Yaldabaoth era o líder, é o líder dessa hierarquia. Então essa hierarquia ainda ficou mais furioso com o ser humano, porque o ser humano agora era mais importante do que eles. O ser humano era os queridinhos, era os escolhidos, era os preferidos, assim que eles falavam. E aí, então, pessoal, voltando de novo mais à frente, onde eu estava já sobre as religiões que foi criado, as religiões foi criada para poder Yaldabaoth manter-se no controle, tá? Manter o controle disso aqui. E aí foi passando anos e anos, e aí o ser humano começa a despertar esse mestre interior, essa centelha divina, essa faísca começa a virar uma chama, começa a acender, e o ser humano começa a transcender o seu instinto animalesco e a ascender o seu estado divino, o seu estado supremo e primordial com a fonte. Como a fonte, tá? Então aí começa a se aparecer os grandes mestres, os avatares, aqueles que começaram a mostrar à humanidade que a coisa não era como havia sido apresentado a nós, não era
como estava sendo ensinado a nós. A coisa era diferente. Mas a maioria das pessoas ignorou, porque o ser humano ele é controlado pelos arcontes, né? Inclusive tem uma coisa chamada roda de Sansara. Aquele ser humano que não desperta, que não acende essa centelha divina e transcende o seu instinto animalesco, ele é levado para a roda de Sansara, onde ele encarna de novo, de novo, de novo e de novo, e fica nesse círculo vicioso, repetindo, repetindo, até que ele desperte, porque eles não podem impedir isso. Isso é algo da fonte absoluta, suprema e primordial, tá? E Yaldabaoth não tem controle sobre isso, tá? Então, Yaldabaoth pelejou de todos os tipos com a sua hierarquia, com os seus administradores, tentando controlar a humanidade de todos os jeitos para mantê-los presos, aprisionados na ignorância, aprisionados no seu instinto primitivo, para que não despertasse essa centelha divina, tá? E os grandes mestres começaram a aparecer e começaram a ensinar, e alguns poucos foram aprendendo e passando para frente esses ensinamentos. Mas lembra lá atrás, no princípio do vídeo, quando eu falei que eu dei o exemplo da pessoa caminhando na floresta, encontrar a onça presa no laço e tentar soltar, correr o risco de ser atacado por essa onça e correr o risco dos caçadores pegar ele tentando soltar a onça? Pois é, esse é o problema dos mestres, tá? Esse é o problema que os mestres enfrentam. Não é à toa que um dos mestres disse: não dê pérolas aos porcos, porque por não saber o que fazer com elas, pisarão, mijarão sobre elas e se voltarão contra vocês. É como a onça lá. A onça, por não saber que você está tentando libertá-la, ela pode se assustar, ela pode se revoltar e se virar contra você. Então é um trabalho bastante complicado de se fazer, bastante difícil. E então, depois de alguns mestres, aparece-se um mestre chamado Jesus. Jesus foi um mestre que chegou para fazer a diferença e mudar o rumo da humanidade. Inclusive, algumas leis que Yaldabaoth tinha criado, Jesus mudou isso e fez as suas próprias leis, criando-se uma nova aliança com a humanidade, né? Então, Yaldabaoth, aquele Deus ciumento, aquele Deus possessivo, agressivo, que pedia sacrifício de pessoas, de crianças, né? Tem vários sacrifícios de crianças a deuses, os quais são seres criados por Yaldabaoth, parte dessa hierarquia, pediam sacrifício. Então pediam sacrifício de crianças, sacrifício de animais, e Yaldabaoth fez de tudo, o demiurgo fez de tudo para manter a humanidade em seus pés. Então, pedia sacrifício, pedia adoração, tá? Pedia adoração e exigiram da humanidade que o temesse. A humanidade devia temer a este Deus chamado Yaldabaoth. Yaldabaoth, sendo dono disso tudo, se sentindo dono disso tudo, disse: eu sou Deus e não há outro além de mim. Vocês precisam me obedecer. Eu sou o Deus supremo e não há outro além. E a humanidade acreditou nisso, porque Yaldabaoth, o demiurgo, trabalhou pesado em cima disso, para que isso se fizesse verdade, tá? Então, como eu disse, a sua equipe trabalhou pesado em cima disso, aqui e de lá para cá. Mas chegou Jesus para fazer a diferença, tá? Jesus chegou para mudar essa história. E aí há rumores de que Jesus é a personificação de Sofia,
Sofia, vendo o sofrimento da humanidade, pegou uma fagulha de si. Pessoal, eu estou simplificando tudo para ficar fácil de entender, tá bom? As coisas estão para além da compreensão humana. O cérebro humano ele é muito limitado. O cérebro intelectual, o cérebro racional humano, ele é muito limitado, ele não tem capacidade para entender certas coisas. Não é à toa que o Mestre Jesus disse, quando as pessoas perguntaram a ele, seus discípulos, Senhor, fala das coisas de cima, fala das coisas lá do alto. Jesus respondeu sabiamente, vocês não compreendem nem as coisas terrenas, querem compreender as coisas lá do alto? Busquem primeiro compreender as coisas terrenas, tá? Então eu estou aqui simplificando de forma simples, clara e objetiva para que vocês possam compreender esse assunto bastante complexo, tá? Então há rumores de que Jesus é a personificação de Sofia. Sofia, vendo o sofrimento da humanidade arrependida daquilo que de uma certa forma ela tinha parte, ela se sentia culpada por isso, tentando consertar, enviou Jesus, ou melhor, pegou-se uma fagulha, uma centelha, uma parte de si e aterrizou-se aqui. Nasceu aqui então Jesus nesse planeta e nessa dimensão, tá? E aí esses rumores diz que Jesus fez a diferença porque sentiu as dores da humanidade. Então Yaldabaoth queria que Jesus usasse dos seus poderes. Então, pessoal, Yaldabaoth queria que Jesus fizesse as vontades dele para manter a ordem aqui. Ou melhor, o caos, né? Porque Yaldabaoth, na verdade, mantinha o caos aqui para que pudesse se alimentar da nossa energia de tristeza, de sofrimento, de dor, de ódio, de todas essas energias densas, tá? Mas Jesus, sentindo a dor da humanidade, agora Sofia é humano, parte dela tornou-se humana, Jesus não conseguiu obedecer Yaldabaoth e resolveu revelar a verdade para a humanidade, tá? Mas Yaldabaoth queria que Jesus mantesse a ordem dele aqui na Terra, se transfigurasse no meio da galera, se transfigurasse no meio da humanidade, dissesse eu sou Deus e aqui quem manda é eu, acabou, vocês têm que obedecer, têm que temer, têm que se curvar a mim e aquela coisa toda. Mas Jesus, sentindo-se a dor da humanidade, decidiu revelar a verdade e não obedeceu Yaldabaoth. Yaldabaoth, o demiurgo, então, se sentindo traído, manda matar Jesus diante do tempo, diante de cumprir a sua missão, o qual Jesus pretendia ir para além. E Yaldabaoth, então, monta um esquema para que pudesse sacrificar Jesus, tá? Então, isso são rumores. Consultando os meus sistemas, eu vejo uma versão diferente disso, tá? Eu penso que isso é mais uma história de Yaldabaoth para poder ainda, de alguma forma, tentar enganar a humanidade, manter as pessoas na ignorância, tá? Tanto é que o trabalho de Jesus foi deturpado. Tem Siddhartha Gautama, o Buda, tem outros tantos mestres, sábios, filósofos que viveram antes de Jesus, mas escolheu Jesus para pegar o trabalho dele e deturpar. Então, poucas coisas são verídicas e verdadeiras, boa parte é distorcida, intencionalmente para que pudesse valer-se das vontades de Yaldabaoth, o demiurgo, tá? Então, consultando os meus sistemas, eu tenho uma visão diferente. Eu vejo Jesus como um mestre, sim, mas um mestre que, como os outros, um ser humano que transcendeu o seu instinto animalesco e acendeu a sua centelha divina, a sua chama divina. Só que
tem pessoas em todos os níveis nessa jornada de autoconhecimento, do despertar da chama divina, tá? E Jesus, este estava um pouco para além. Este veio com mais conhecimento, veio mais preparado ao longo de encarnações, foi absorvendo mais e mais conhecimentos, então tinha um preparo maior, veio com poderes desbloqueado, com os dons espirituais, por assim dizer, desbloqueado, com mais capacidades, tá? Então Jesus era um ser que estava além da média, tá bom, pessoal? E aí Jesus fez o trabalho dele e foi embora, tá? Então, consultando os meus sistemas, essa é a minha visão. Então, na minha visão, Jesus não prometeu salvar ninguém, Jesus não morreu para salvar ninguém. Jesus morreu porque afrontou o sistema, assim como outros mestres foram sacrificados. Tantos outros, inclusive depois de Jesus. Muitos sábios, muitos mestres, muitos filósofos, e filósofas também, mulheres também, foram sacrificados de formas terríveis em praças públicas, queimados, crucificados, torturados das formas mais terríveis, para que servisse de exemplos, para que outros não viessem a ter essa ousadia de pensar por si mesmo, de não obedecer Yaldabaoth, o demiurgo, tá? Então, até hoje, muitos sábios são perseguidos. Eu falo de uma coisa bem mais para cá, vamos assim dizer, a questão, por exemplo, dos terapeutas holísticos. Os terapeutas holísticos são perseguidos, mas perseguidos na alta, principalmente aqueles que escolhem fazer o trabalho da maneira correta, aqueles o qual foram destinados a fazer. Então, muitos são obrigados a fazer vista grossa, muitos são obrigados a desistir, porque senão serão caçados, torturados e mortos. Até hoje, tá? Então, pensa naquela época os mestres, os livres pensadores, aqueles que pensavam fora do sistema, aqueles que enxergavam para além do véu de Maia, para além do véu das ilusões, aqueles que tinham iluminado a escuridão de sua própria ignorância e tinha transcendido o instinto animalesco e acendido a vossa chama divina. Estes eram caçados, perseguidos e torturados e mortos, tá? Então essa é a minha visão de Jesus. Jesus não morreu para me salvar. Jesus foi um mestre que fez um trabalho excelente, magnífico, não tem palavras para descrever e nem tem como agradecer, né? Porque está para além. O trabalho que ele fez é um trabalho que não há palavras que possa agradecer, que possa descrever a minha gratidão, por exemplo. Mas ele não morreu para me salvar e, na minha visão também, ele não é a personificação de Sofia, tá? Ele foi um homem, um ser humano como nós, porém um ser que estava para além da média nos seus graus evolutivos, tá, pessoal? Mas ninguém é obrigado a concordar comigo, tá bom? Se você se sente feliz vendo Jesus como seu Salvador, tá tudo certo, tá tudo bem. Se você se sente confortável, tá tudo certo. Eu não estou aqui para convencê-lo a nada, não estou aqui para mudar a vossa crença, o vosso jeito. Não estou aqui para mudar as ideias de ninguém. Estou aqui compartilhando as minhas observações de acordo com meus estudos, pesquisas, observações, vivências, práticas, as minhas experiências, tá? Esses são fragmentos das minhas verdades, que cada um busque as suas, tá bom, pessoal? Só que o que acontece? Centenas de milhares de pessoas desencarnaram esperando a volta de Jesus, esperando o Salvador, e até hoje nada. Há rumores de que está vindo uma galera por aí.
e estes podem inclusive dar o grito de que são os seus salvadores, que vieram para salvar a humanidade, tá? Parece que está breve essa aparição, essa chegada deles aí. Não sabemos se é hoje, amanhã, ou se pode levar algumas centenas ou milhares de anos, tá, pessoal? Então, pessoal, a humanidade foi mantida em total ignorância. É a era que passou, a era das crenças, a era da fé cega, tá? E viveu-se nessa escuridão até hoje. As pessoas não sabem quem são, de onde vieram, o que estão a fazer aqui e para onde estão a ir. Ninguém sabe, poucos sabem, porque muitos ainda continuam subterrados nessas camadas de condicionamentos. Foram condicionados às crenças limitantes, presos em egrégoras e estão aí, tá? Então foi camada em cima de camada. Para resolver isso leva tempo, tá? Então respeite o seu processo. Talvez você não esteja preparado para este vídeo, para esse conteúdo, para absorver esse conteúdo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu lhe respeito, tá tudo tranquilo, tá? Como eu disse, nem todo o caminho é para todo caminhante, nem todas as verdades são para todos os ouvidos, tá bom, pessoal? Vocês não são obrigados a concordar comigo e não são obrigados a acreditar em nada disso aqui. Aliás, fujam-se das crenças. É por isso que eu estou falando para vocês, estou tentando dar a vocês a verdadeira liberdade, o verdadeiro conhecimento, que é aquele que se busca dentro de si. Homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e todo o universo. Se não encontrares o que busca dentro de si, não encontrarão em nenhum outro lugar. Tá bom, pessoal? Então a mente intelectual, a mente racional, a mente humana, ela é muito limitada para entender certas coisas, tá? O verdadeiro conhecimento não é este intelectual. É um conhecimento adquirido através de experiências, de práticas, de constatações pessoais, através de práticas místicas, de prática de autoconhecimento e de tantas outras práticas que vai levar-vos a despertar essa centelha divina, essa fagulha, essa faísca, essa chama divina, esse mestre interior que é a vossa consciência suprema, absoluta e primordial, o qual é um e o mesmo com a fonte absoluta, suprema e primordial, que está para além da compreensão humana. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu sei que não falei tudo o que precisava falar, ficou alguma coisa para trás, tá? Que precisava ser dito, mas ao longo desse projeto aqui, desse canal, se for a nós permitido, vamos explorar um pouco mais desses assuntos e ir um pouco mais a fundo, esclarecer outras coisas, tá? Sobre os arcontes, as pessoas acham que os arcontes são os senhores do karma. De fato, de uma certa forma, são, porque eles são responsáveis por manter a humanidade vibrando em uma frequência densa. E então, se a pessoa não aprende, não acende essa centelha divina, não desperta essa chama divina, o seu instinto primitivo, o seu instinto animalesco, e acende essa centelha divina, essa chama divina, ficarão presos na roda de Sansara. Então muita gente pensa que os arcontes são senhores do karma. De uma certa forma, sim, porque eles são parte da hierarquia criada por Yaldabaoth, o demiurgo, e são responsáveis por manter a humanidade vibrando nessa frequência densa, de tristeza, de dor, de mágoa, de ressentimento, de ódio, né, de raiva, por assim dizer. E como que os arcontes fazem isso? Atacando a psique humana. Então ataca a sua psique para que você fique com esses pensamentos negativos de inferioridade, de
tristeza, de dor, de angústia, de revolta, de fúria, tá? Então, os arcontes atacam o seu psíquico, atacam a sua psique, tá bom, pessoal? Agora, o que aconteceu? Eles vinham para cá de vez em quando, mas em 2012 esses portais foram fechados, eles perderam o acesso. Aí ficou só a galera que está aqui na central que eles montaram aqui na Terra, né? Tem alguns clãs espalhados, tem alguns membros espalhados pelo planeta, mas a central deles estão aí operando em alta. Mas Yaldabaoth não pôde mais vir aqui diretamente como vinha. Então, Yaldabaoth começou a perder o controle disso aqui, tá? Yaldabaoth, o demiurgo, começou a perder o controle disso aqui, ficou doente, foi ficando bastante doente, e há rumores de que Yaldabaoth, o demiurgo, morreu, tá? Morreu o seu corpo físico, tá, pessoal? Porque somos imortais, tá? E Yaldabaoth, obviamente, também é imortal, por causa dessa centelha divina que ele tinha e passou pra gente também, tá? Mas Yaldabaoth morreu, então ele não pode mais ficar nesse universo paralelo ao qual ele vivia para poder controlar isso aqui, administrar isso aqui. Então, aí está, Yaldabaoth, demiurgo, o grande arquiteto do universo. Sim, pessoal, ele escolheu esse corpo para que ele pudesse sobreviver nesse universo paralelo, o qual temos aqui, esse universo vizinho, para que de lá ele pudesse administrar, controlar as coisas por aqui. E ele decidiu criar este corpo. É um corpo de serpente com a cabeça de leão. É assim que demiurgo é conhecido, tá? E muitos desses seres podem transfigurar o seu corpo, pode modificar o seu corpo ao se apresentar para outros seres, como para nós humanos, por exemplo, eles podem mudar a forma do corpo, tá? Mas é assim que demiurgo é conhecido, tá bom? É justamente esse corpo de serpente e a cabeça de um leão, tá bom, pessoal? Então, é por isso que agora estamos entrando na era da luz, a era do conhecimento, tá? A era da informação. Então o conhecimento está sendo disseminado de novo. A luz está a brilhar. E quem tiver olhos verão, quem tiver ouvidos ouvirão o chamado, tá, pessoal? E aí teve tantos mestres fazendo esse trabalho de despertar da consciência, de ajudar a humanidade a transcender o seu instinto animalesco, seu instinto primitivo e acender essa chama divina, despertar essa consciência suprema e primordial para tornar-se um com o todo, com a fonte absoluta, suprema e primordial, né? E depois desses grandes mestres, outros mestres foram aparecendo. Tem tantos outros mestres aí, só que não foram tanto reconhecidos e tão falados como alguns, como Siddhartha Gautama, Confúcio, o próprio Jesus, tá? Mas tem outros grandes mestres que passaram e estão a passar por aqui para nos acordar, para nos despertar, para ajudar-nos a despertar a nossa chama divina, a nossa consciência absoluta, o qual está adormecida na maioria das pessoas. E esses mestres continuam a fazer os seus trabalhos até nos dias de hoje, tá bom? Então a luz está sendo disseminada, o conhecimento está sendo disseminado, e aqueles que tiverem bons olhos, os seus corpos receberão a luz. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Gratidão pela vossa atenção. Eu ficarei muito feliz se você não levar isso pelo lado pessoal, não se ofender com essas coisas e ter maturidade, ser um adulto responsável de, se não compreender, pule o vídeo, tá tudo certo, todo mundo é livre para pensar e ter as suas visões.
Todo mundo é livre hoje para pensar, para ter a sua visão, para fazer as suas escolhas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Khaled Rashid e este é o canal Essências de Mim, um olhar transpessoal sobre a vida. Você que não se inscreveu, se gostou do conteúdo, se entrou em sintonia, já se inscreva no canal, deixa seu joinha, curta, comenta e compartilha para que outros que estão com sede de conhecimento possam beber da fonte e ganharem fôlego, força para poder continuar as vossas jornadas. Quando você faz essas coisas, se inscreve, curta, comenta, compartilha, o próprio YouTube compreende que este conteúdo é importante através dos seus algoritmos e começa a sugerir para outras pessoas que, como eu e você, também está nessa busca para o despertar da consciência, essa busca pelo conhecimento, tá bom? Então é isso. Gratidão pela vossa atenção. Até uma próxima oportunidade.